Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo de dica da Academia APC, Academia de Auditores, Peritos e Contadores. Estamos trabalhando aqui com mais um vídeo de dicas para a prova do CNAE, Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, comentando aqui nesse vídeo a questão número 2 da prova do CNAE de 2021 do Exame de Qualificação Técnica Geral. Essa questão é bem curiosa porque era uma questão que exigia do profissional um raciocínio lógico do assunto comentado. Essa é uma questão que, muito além de conhecimento técnico, exigia bastante frieza na análise das alternativas, porque era uma prova de que a própria lógica da profissão, para aqueles profissionais que são mais experientes, já levariam a uma resposta correta. Vamos ver então o contexto da questão número 2 da prova do CNAE de 2021, Qualificação Técnica Geral. Olha lá, a questão número 2 dizia o seguinte: ao planejar procedimentos adicionais de auditoria a serem realizados, o auditor deve considerar as razões para a avaliação atribuída ao risco de distorção relevante no nível de afirmações para cada classe de transações, saldos de contas e divulgações. Nesse contexto, a pergunta dizia: é correto afirmar que o auditor deve considerar? Bom, aqui a questão é a seguinte: no contexto então de desenvolvimento de procedimentos adicionais de auditoria no nível de afirmação, o auditor deve considerar algumas questões e aí avaliar, dentre as alternativas propostas, qual aquela que é correto de acordo com a orientação da NBCTA 330. Vamos ver então as alternativas e a gente vai comentando cada uma delas e depois a gente faz uma recapitulação desse assunto que está lá na NBCTA 330. Vamos lá, alternativa A. Alternativa A diz o seguinte: a probabilidade de distorção relevante, independentemente das características particulares da classe de transação, saldo de conta ou divulgações relevantes. Lembrando que o contexto dessa pergunta era: quando o auditor vai elaborar, planejar procedimentos adicionais de auditoria, ele deve considerar algumas coisas. Então, a alternativa A estava perguntando se o auditor deve considerar a probabilidade de distorção relevante independentemente das características particulares, daquela classe de transação, saldo de conta ou divulgações relevantes. Bom, pela lógica, quando um auditor vai elaborar procedimentos de auditoria adicionais aos controles internos já realizado, ou eventual teste que ele já tenha realizado para aquele grupo de contas ou aquelas transações, ele sempre deve avaliar as características daquela conta, daquela transação ou daquela operação. Afinal de contas, quanto maior risco aquela transação ou aquele saldo, mais cuidado o auditor deve ter ao planejar os seus procedimentos de auditoria. Então essa palavrinha que inclusive eu deixei grifada aí para vocês, a palavrinha independentemente das características particulares da classe de transação, é isso que torna essa alternativa incorreta. Então observem que aqui era uma questão de interpretação da questão e uma atenção aos itens colocados nessa alternativa. Vamos agora para a alternativa B e vamos verificar se está correto ou não o que está proposto aqui nessa alternativa. Vamos lá. A alternativa B diz o seguinte: então os procedimentos de auditoria devem ser planejados considerando que os riscos avaliados dificilmente poderão afetar tanto os tipos de procedimentos de auditoria a serem executados como a sua combinação. Nessa alternativa, considerada mais bizarra do que a alternativa A,
porque ela diz que os riscos não devem ser considerados quando o auditor avalia a necessidade ou não de executar procedimentos adicionais. Bom, se por um acaso não há riscos, por que o auditor faria um trabalho de auditoria? Então, obviamente que quanto maior o risco, mais o auditor deve realizar trabalhos de auditoria, justamente para minimizar o risco de distorção relevante nas demonstrações financeiras. Então, essa aqui também é uma alternativa que, se o profissional tivesse lido com cuidado, ele certamente teria condições de acertar essa alternativa. Vamos para a alternativa C, então. A alternativa C dizia o seguinte, que na avaliação dos procedimentos adicionais, o auditor deveria considerar que a avaliação de risco leva em consideração os controles relevantes, exigindo que o auditor obtenha evidência de auditoria para determinar se os controles estão operando eficazmente. Essa aqui é a alternativa correta. E fazendo um grande apanhado dos trabalhos de auditoria, vocês vão lembrar que lá no planejamento dos trabalhos, o auditor, depois de conhecer o ambiente de controles internos da companhia e avaliar os controles, ele faz uma avaliação dos controles internos e, dependendo do grau, do nível de confiança que ele tem nos controles internos, ele realiza mais ou menos procedimentos substantivos de auditoria. Você que já estudou um pouquinho sobre as NBCTAs já deve ter percebido que a análise dos controles internos da companhia, na realidade, elas antecedem o planejamento de procedimentos adicionais, correto? Então essa aqui é a alternativa correta. Mas vamos também dar uma olhada na alternativa D, para a gente saber por que ela seria excluída na nossa escolha? Vamos lá dar uma olhada. Bom, então na questão aqui dizia que na avaliação de procedimentos adicionais de auditoria, o auditor deveria, considerar que os riscos avaliados não afetam os procedimentos de auditoria a serem executados, bem como a sua combinação, uma vez que existe obrigação de realizar todos os procedimentos padrões, independentemente dos riscos identificados. Olha lá, exatamente ao contrário do que a gente comentou lá na alternativa C. Não existem procedimentos padrões a serem executados, Existem alguns procedimentos de auditoria que são obrigatórios, mas de acordo com a natureza das contas no nível de afirmação que é que nós estamos respondendo e analisando aqui, a gente não tem procedimentos padrões. A gente avalia risco e, em resposta a esses riscos, a gente faz uma avaliação de qual seria a melhor metodologia para cobrir esses riscos. Procedimentos de controle, combinados ou não, com procedimentos substantivos, sejam eles testes de detalhes ou revisões analíticas. Bom, então aqui, a alternativa C era a alternativa correta e pela própria lógica, sem grandes conhecimentos do nível de detalhe da NBCTA 330, a gente conseguiria responder a essa questão. Porém, não vamos deixar de ver o que a NBCTA 330 falava a respeito desse assunto. E aí eu fiz um apanhado e trouxe aqui para vocês sobre um parágrafo lá da NBCTA 330 que reflete exatamente o que a gente acabou de ver aqui nessa questão número 2 da prova do CNAE de 2021 do Exame de Qualificação Técnica Geral. Vamos dar uma olhadinha então no que diz a NBCTA 330 a esse respeito. Olha lá, ao planejar procedimentos de auditoria a serem realizados, o auditor deve considerar as razões para a avaliação atribuída ao risco de distorção relevante ao nível de afirmação para cada classe de transação, saldo contábil e divulgação significativa. Observem que esse parágrafo da NBCTA 330 diz que o auditor, ao planejar os procedimentos de auditoria, ele deve avaliar quais as razões, para a avaliação atribuída ao risco. Ou seja, quando eu identifico um risco de um determinado saldo ou classe de transação ou divulgação, eu identifico o risco,
e eu identifico também o porquê existe aquele risco para aquela conta. Por exemplo, por que existe um risco dos estoques não existirem em uma empresa, por exemplo, de varejo? Porque ela possui estoques, então há um risco de a afirmação existência dos estoques não ser atendida. E quais são as razões que me levaram a acreditar que existe aquele risco? Então, quando eu faço isso, eu devo considerar algumas questões. E as duas questões colocadas pela NBCTA 330 dizem respeito ao seguinte: primeiro, eu avalio a probabilidade e a magnitude da distorção devido às características particulares da classe de transação, saldo ou divulgação significativa. Observem que lá na pergunta da prova do CNAE tinha uma alternativa que justamente queria eliminar essa parte das características da conta, né? E aqui na NBCTA 330, pelo contrário, diz que quando a gente vai avaliar o risco de distorção relevante de uma determinada conta ou naquela afirmação em específico, eu devo avaliar as características daquela conta, a probabilidade de ocorrência daquele risco e a magnitude. Ou seja, eu preciso avaliar qual a probabilidade de ocorrer o erro ou fraude naquela conta, naquela transação, e também avaliar a magnitude. Em ocorrendo o risco, o quanto isso seria relevante para efeito das demonstrações financeiras. Então eu avalio a característica da conta e avalio se há uma probabilidade daquele erro se concretizar e, em se concretizando, se aquele erro seria material, seria relevante no contexto das demonstrações financeiras. Outra questão que deve ser avaliada então, quando nós avaliamos o risco atribuído ao nível de afirmação, é que se a avaliação de risco leva em consideração os controles que tratam do risco de distorção relevante, o auditor deve obter evidência de auditoria para determinar se os controles estão operando efetivamente. Isso significa o seguinte: uma vez que o auditor identificou que existe um controle associado àquela afirmação, ou seja, que mitiga o risco de uma distorção relevante se materializar em relação àquele saldo contábil ou aquela classe de transações, então imediatamente o auditor deve avaliar se aqueles controles são bons, né? Se mitigam ou não aquele risco de se materializar. Então eu avalio o risco no nível de afirmação. Então, para cada tipo de risco, né, que tá, cada afirmação, cada tipo de risco está associado a uma afirmação, para cada uma delas eu avalio a probabilidade de ocorrência, a magnitude e também avalio se há controles que podem mitigar esse risco de se materializar. E uma vez identificado esse controle, eu devo providenciar testes para validar se realmente esses controles são eficazes e podem, de fato, ajudar a não materialização daquela distorção relevante. Fora isso, a norma também diz o seguinte, que o auditor deve obter a evidência de auditoria mais persuasiva quanto maior for a avaliação de risco do auditor. Aí resume basicamente o que a gente viu lá na questão da prova, né? Eu faço mais testes quanto maior o risco. Lá na questão da prova, uma das questões que a gente descartou dizia respeito justamente que o auditor deveria fazer procedimentos padrão. E, na verdade, pela NBCTA 330, o auditor efetua mais procedimentos de auditoria quanto maior for o risco. Então, aqui para vocês um extrato do que diz a NBCTA 330, resumindo esse assunto que caiu na prova do CNAE de 2021 na qualificação técnica geral. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e não esqueçam de curtir aí caso vocês gostaram, compartilhar com pessoas que vão prestar a prova do CNAE, porque esse tipo de dica pode ajudar bastante quem está se preparando para as provas. E não se esqueça de ativar o seu sininho, se inscrever no nosso canal, porque estamos aí trabalhando numa série de dicas para a prova do CNAE, comentando de forma integral a prova do CNAE de 2021 com o objetivo principal de entender como é que essa prova funciona, entender que tipo de pergunta que cai
e como a gente deve analisar as alternativas que aparecem nessa prova. E se vocês gostaram do vídeo e dessa dica, deixe aí nos seus comentários e até o nosso próximo vídeo de dicas para a prova do KNAI. Até mais!